O meu maior hype para anime de romance com certeza é esse daqui. E se for tão bem adaptado no mesmo nível que o mangá, aí eu tenho mais certeza ainda que vai ser um dos melhores, e no tema de romance talvez até o melhor do ano. E você, se gosta de um bom romance, eu tenho certeza, absoluta, total, 100% de que você vai amar essa história e não vai se decepcionar. E na história, que coisa mais boa, que maravilha é ler esse mangá, que eu acabei zerando infelizmente só em uma semana, mas é porque eu não conseguia mais parar de ler. Não por menos que o mangá tá com uma nota de 8.7, e uma notícia incrivelmente fantástica é que o estúdio que tá para essa adaptação é o Cloverworks, mesmo estúdio de Exoku Neverland, Spy X Family, o anime da Bunny e até agora mais recentemente o Windbreaker. E para você que não conhece essa obra, saiba que aqui você não vai perder seu tempo assistindo, você não vai ficar só esperando uma cena em específica que nunca vai vir, assim como na maioria dos outros animes de romance, e principalmente você não vai se frustrar com personagens meia boca, rasos, idiotas, fraquinhos e tudo mais. E é por isso que a história acaba fluindo muito bem. Tanto que no mangá você sai muito satisfeito e muito feliz a cada capítulo que você termina. Não que eles forcem a barra para algo acontecer ou ser daquela maneira, só que os personagens fazem a carroça andar e eles literalmente dizem as coisas quando tem que dizer, e muitas das vezes dizem coisas que a gente mesmo queria ter dito em algumas situações e não ficam com aquele mimimi chato e desnecessário. E para você que não conhece a história, a gente tem então um garoto chamado Rintaro, que por ter todo um problema e um complexo no seu passado, e por isso ele tem todo esse estilo de um delinquente, e todo mundo fica apavorado quando vê ele, só que na realidade ele é super gentil e tranquilo. E certo dia, quando ele estava trabalhando na loja dos seus pais, que é uma loja de bolo, ele olha para uma garota e ela sai correndo apavorada, mas depois ela acaba voltando e diz que se chama Kaoroku e volta pedindo desculpas, dizendo que não fugiu por causa da aparência dele, e no final eles acabam ficando amigos. Até porque ela ama comer, principalmente bolo, e ele ao longo da história adora levar bolos para ela. A partir daí, ambos acabam descobrindo que ele estuda na Chidori e ela na Kikyo, que são escolas que ficam uma do lado da outra e se odeiam muito. Isso porque a Chidori é uma escola só para garotos, que tem gente com nota ruim, cabelo pintado e tudo mais, e a Kikyo é uma escola só para garotas, que são as mais riquinhas, com notas excelentes e tudo mais. E ninguém pode descobrir essa amizade deles, que aos poucos eles vão se encontrando cada vez mais, ele pedindo ajuda nos estudos, ela indo no local de trabalho dele para comer bolos, mas na verdade mais para ver ele. Isso porque ela já tem um certo afeto pelo Rintaro há algum tempo, o que vai se intensificando cada vez mais e dando muitas cenas bonitinhas pra gente, os dois ficando com vergonha. É bem aquele início de um romance jovem. É pura juventude. Mas querendo ou não, os amigos dele e as amigas dela acabam aos poucos descobrindo esses encontros e essa amizade, o que vai levando a alguns problemas. Por exemplo, os garotos, os amigos do Rintaro, não aceitam o fato dele não ter dito nada que estava saindo com uma garota. E não pelo fato dela ser da Kikyo, isso para eles tanto faz, tanto fez. Já as amigas da Kaoroku, elas se importam de fato, não por ela estar saindo com alguém, mas por esse alguém ser da Chidori. E de início elas ficam todas receosas, como eles são, como que podem se comportar e tudo mais, só que vai tendo todo um desenrolar depois dessa história. A grande base da história é essa, mas na realidade ela é algo muito mais limpo. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Por exemplo, os dois protagonistas não são dois idiotinhas que acabam aceitando todo o problema que vem pela frente, ou que esse problema das duas escolas vai ficar se arrastando até o final da história para ter um final meia boca. Não, eles querem se ver e ponto, e são muito honestos com seus próprios sentimentos, o que torna as coisas mais rápidas, fáceis, sem enrolação desnecessária, só para ter mais historinha e nunca de fato chegar no que a gente quer ver. E essa parte que a gente quer ver, quando aconteceu, eu fiquei... Quê? Sério? Já? Agora? Mas na realidade até faz todo sentido, porque eu acho que a gente está muito mal acostumado com várias obras, vários romances, que sempre tem alguém para atrapalhar e ficar por isso mesmo, ou ninguém se declarar para ninguém.
Mas aqui não, surpreendentemente acontece de uma maneira muito fluida e bem gostosinha. Eu acho que é isso que dá um baque maior, porque não segue aquela história clichê das obras de romance que fica se arrastando para nunca chegar no que a gente quer ver. Literalmente aqui acontece de uma maneira muito legal, muito boa de se ver, bem fluida, bem limpa e com um final feliz. Além disso, um dos pontos fortíssimos dessa obra são os amigos deles. Tanto que se não tivesse esses amigos, eu acredito que cairia uns 2 pontos pelo menos a obra. Não que o romance do Rintaro com a Kaoru seja ruim, não, pelo contrário, é muito bom. Só que os amigos deles têm tanta participação na história, fazem tanto sentido ele estar ali dentro, que literalmente eles têm uma relevância muito grande nela. Por exemplo, no grupo do Rintaro, que são os 3 amigos, fora ele mesmo, um deles é bem espalhafatoso e acaba falando o que quer e dando certos empurrõezinhos que ajudam a história a não travar em algo. Tem um outro que sempre acaba defendendo o grupo e dando algumas lições, tipo faca tramontina, sabe? No caso, falando poucas e boas, bem pesadas nos pensamentos maliciosos do pessoal da Kikyo, e isso dá muita fluidez da história. Já o outro é bom em ajudar com alguns conselhos e tudo mais, ou seja, cada um deles tem um papel muito bem definido dentro dessa história, o que acaba fugindo muito daqueles clichês chatos que se arrastam e os personagens ficam com carinhas de coitadinhos e tudo mais. E as amigas dela também têm um papel importantíssimo dentro da obra, principalmente quando elas começam a perder certos preconceitos, conversar um pouquinho mais com os garotos, até chegam a trocar número de celular e começam a trocar fotos também. Então já deu para perceber que não vai girar só em torno do romance dos 2 protagonistas, mas vai ter algumas histórias de romance entre os amigos de ambos. O que são histórias muito legais, bem aprofundadas, muito bonitinhas de se ver, mostrando passados de alguns, dificuldades, como eles vão perdendo esses preconceitos. E também a gente tem muita história de amizade, principalmente dentre os amigos do Rintaro, mostrando um auxiliando o outro nos momentos mais difíceis, com algumas outras questões e dilemas de vida, o que também dá mais fluidez ainda para essa obra. Então não tem como a gente cansar tanto de ler o mangá, quanto de ver o anime para essa adaptação, porque não foca só no romance dos 2 protagonistas, a gente tem vários outros romances rolando ao mesmo tempo entre os amigos dele, e não são histórias tão longes, tão separadas, porque eles fazem agora parte de um mesmo grupo e acabam todos interagindo simultaneamente dentre esses laços de amizade, namoros, histórias pessoais e tudo mais. E é incrível como essa história consegue ficar passeando por várias coisas, vários temas, o que não deixa a gente cansado de ler e principalmente agora de ver. Então você vai ver as coisas acontecerem de verdade, vai ver personagens bem legais, bem construídos, fazerem a sua parte dentro da obra, para a gente conseguir sair sempre satisfeito e feliz em cada capítulo e agora no final de cada episódio também. Agora, uma coisa interessante para a gente se perguntar, e que acredito que é algo que você queira muito saber também, é aquela cena. E você sabe que cena que é. Será que ela vem para uma primeira temporada? Será que a gente já consegue ver ela nessa primeira temporada que vai ter? Eu acredito que sim. É mais para um chute, mas assim, não tem número de episódios ainda, dito oficialmente, mas eu acredito que vem em torno de 24, porque é uma obra que quem leu o mangá sabe que requer isso. Só 12 episódios a história ia ficar muito quebrada, até porque ela é, de certa forma, mais lenta no sentido de cuidar mais dos detalhes. Contar as tantas histórias paralelas que tem no meio desse romance entre o Rintaro e da Kaoru para chegar de fato naquele envolvimento maior deles. Isso tudo leva um tempo e há quem diga que em 24 episódios ainda não daria para ver a tão esperada hora, mas eu acredito que sim, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque eles podem colocar um episódio introdutório maior, talvez até mais de 1 hora, o que seria muito interessante, ou talvez cortar algumas partes da história, o que eu não quero que aconteça, porque ela tem que ter esse desenvolvimento completo mais detalhado. E segundo, pelo simples fato de que na PV do anime mostrou o entorno, ou pelo menos o momento em que acontece essa cena de confissão e tudo mais, que foi no momento dos fogos de artifício. E honestamente, se não vai ter em uma primeira temporada, nem iriam colocar essa cena no PV, né?
Agora, falando de data, infelizmente a gente não tem um mês específico, mas a gente sabe que é para 2025. E acalmando vossos corações, a gente sabe que vai estar nas mãos de um bom e grande estúdio, e seguindo o mangá, a gente sabe também que vai ser uma grande obra e pode muito bem ser um dos, se não o melhor de romance pro ano todo. Mas e você, conhecia já ou passou a conhecer agora essa obra? Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião, se gostou desse vídeo ou não, curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!